pela sua presença, viu? Ê, Betinha. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? Só a Betinha? Quantos estão felizes em estarem na casa do Senhor? Oh, glória! Deus é maravilhoso o tempo todo, né? Diga para a pessoa que está ao seu lado, que bom que você veio para adorar o Senhor comigo. Amém? É tão bom, né? A Bíblia diz quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Nós estamos na série Vencendo Gigantes. Quantos aqui vieram domingo passado? Façam assim. Foi o início da série, né? Nós estamos sendo abençoados por essa série, pelo Senhor Jesus nas nossas vidas, porque Ele é tudo em nós, por nós e para nós. Amém? E hoje o tema dessa série Vencendo Gigantes, o subtema é Como Vencer Gigantes. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela assim, como que você vai vencer os gigantes? Como é que faz, né? Como vencer gigantes? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, 45. Achou? Glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. 1 Samuel 17, 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, mas a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quantos podem dizer amém? Amém? Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós lemos e a Tua palavra é vida. Pai, a Tua palavra não volta vazia. Nós queremos declarar agora, em nome de Jesus, Pai, e completar, Pai amado, essa vitória que o Senhor vai nos dar, Senhor, sobre os nossos gigantes, que a batalha pertence ao Senhor, que a guerra nós precisamos estar com o Senhor. Pai, a batalha pertence ao Senhor dos exércitos. Pai, que nossa mente agora possa estar cativa ao Espírito Santo do Senhor, possa estar mesmo despreocupados de toda e qualquer coisa lá fora, que nós possamos estar totalmente ligados ao que o Senhor tem ao nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? O significado da palavra vencedor é bem simples. Vencedor é aquele que vence. Olha só, né, Marcelo? Difícil. Vencedor é aquele que vence, aquele que triunfa, aquele que comemora honras, que comemora vitórias. Quantos aqui são vencedores? Se não é, vai ser. Amém? Em nome de Jesus. Gigantes é um ser fabuloso e de imensa estatura. A gente não pode imaginar, fala, nossa, tem um gigante ali. Gigante é pequeno? Não. Gigante é grande, de grande estatura, frequentemente com poderes sobrenaturais em comum na literatura. Gigantes na Bíblia eram homens de grande estatura ou simplesmente homens de grandes feitos. Mesmo que eles não eram muito grandes, eles tinham grandes feitos, eram considerados gigantes no Senhor. Isso porque algumas palavras hebraicas que podem ser traduzidas por gigantes também podem significar pessoas valentes e poderosas. Amém?
O texto que nós acabamos de ler, em 1 Samuel, eu gostaria que você deixasse aberto, porque nós vamos decorrer esse texto aí de 1 Samuel 17, tá bom? Então, para não ficar procurando toda hora no seu smartphone, que às vezes cai a linha, cai a linha foi demais, né? Às vezes você dispersa, então fica na 1 Samuel 17, tá? O texto que nós lemos, meus queridos, nos mostra uma batalha dos filisteus, né, contra os filisteus, cada um em um monte e um vale no meio. Então, é um monte de cá, um monte de lá e um vale no meio. A Bíblia diz que um lado se levanta um gigante. A altura desse gigante era de 3 metros, diz a palavra de Deus. 3 metros. Já imaginou você ver uma pessoa de 3 metros? Deve ser assustador, né? Porque os jogadores de basquete, de vôlei já são bem altos, né? Então, aproximadamente não, a Bíblia fala 3 metros de altura, trajavam armadura de mais ou menos 160 quilos. Como que você põe uma armadura de 160 quilos e não consegue caminhar? Forte, né? Golias era forte. A ponta da lança pesava mais de 6 quilos. Imagina o restante. Só a ponta da lança dele era mais de 6 quilos. E durante 40 vezes por dia, a Bíblia diz que Golias, durante 40 dias, 2 vezes por dia, ele desafiava o exército do Deus vivo. Ele não ficava desafiando assim uma vez por semana, de vez em quando, não. Quantos de nós somos desafiados todos os dias por Satanás? Você não vale nada, você não vai vencer. É dessa forma que os gigantes querem nos afrontar, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz que Davi estava lá, Davi era pastor. Às vezes, quem aqui já conhece a história de Davi e Golias? Eu acredito que a maioria. Só que nós vamos ver um lado diferente, umas características diferentes de Davi perante esta batalha, perante esta guerra, contra os adversários. Porque os adversários dele não eram só Golias. Golias era o principal, mas ele tinha outros adversários. E a Bíblia diz que Davi foi levar um lanchinho para os irmãos dele, que eram comandantes. E ele soube da notícia quando ele chegou lá. Davi não sabia de nada, que ele estava lá pastoreando as ovelhas dele, tranquilo. Quando ele chegou para levar o lanche, estava aquele alvoroço, e ele soube dessa luta, né, dessa possível luta, desse desafio que Golias havia feito, que era bom demais, que ele era o bom, que ele queria vencer, que ele era demais. E que esse gigante ameaçava os soldados todos os dias. E que esses soldados estavam com muito medo dele. Aí Davi pergunta: quem é esse? Davi daquele tamanhozinho. Quem é esse? Incircunciso, filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo. Aí Davi queria saber quem que era. Quem que era esse ser humaninho que estava afrontando o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E Davi se dispôs a enfrentá-lo. O que nós entendemos por gigantes? Além de tamanho, altura, força, qualidades. Tem gente que fala: nossa, aquela pessoa é gigante nas habilidades, aquela pessoa é gigante no saber, é gigante na inteligência. Mas quando a gente fala gigantes, né, dentro da palavra e dentro do nosso dia a dia, o que nós podemos entender, o que vem à sua mente quando fala assim: nossa, hoje você enfrentou um gigante. O que vem na sua mente assim? A hora que alguém fala de gigantes para você, sem ser Golias, o que vem na sua mente? Porque os gigantes eles vêm na nossa vida, vêm na nossa mente para nos assustar. E gigante é tudo aquilo que aparece e que parece ser maior do que a mim e do que você. Cada um de nós tem um ou mais gigantes na nossa vida, não é verdade? Cada um. Existem gigantes criados em nossa mente, pelo menos enormes, que temos algo. Olha só, abrindo só um parêntese aqui. Às vezes a gente pensa assim: não, isso aqui não é nada, mas aquilo te atrapalha a dormir,
aquilo te atrapalha a comer, aquilo te atrapalha a caminhar, te atrapalha a trabalhar. Então, ele é um gigante. Se está te atrapalhando a viver, é um pensamento ruim, é um gigante que precisa vencer. Amém? Pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento, pode ser uma doença. Tudo que intimida você pode ser o seu gigante, sim. Um problema emocional, um complexo de inferioridade, um abuso já sofrido, uma dor na alma, uma depressão, uma rejeição. Deus não te chamou para medir a altura dos gigantes. Não tem como nós medirmos a altura dos nossos gigantes. Não tem como eu dizer assim, Pedro Marcelo, seu gigante não é nada perante o meu. Não tem como nós medirmos. Porque o Senhor sabe o tamanho do seu gigante, o tamanho do meu gigante. O Senhor sabe como nós passamos pelas nossas guerras, como nós vamos lutar e quais as armas nós precisamos para guerrear nessa batalha contra os gigantes que vêm sobre a nossa vida, muitas vezes 2 vezes por dia, igual veio na época. Amém? Quantos estão entendendo até aqui? Diga comigo assim: Deus nos chamou, mais alto, Deus nos chamou para vencer os gigantes, em nome de Jesus. Amém? E meus queridos, um vencedor, ele não nasce vencedor. A gente tem mania de falar assim, nossa, todo mundo já nasce vencedor, né? Não, nasce abençoado, né? Dependendo da bênção que recebe dos pais. Mas um vencedor não nasce vencedor. Ele é feito vencedor. Quem já ouviu falar de Thomas Alva Edison? Quem já ouviu falar desse homem? Inteligente, né? Criador da lâmpada. Inventor da luz. Um dos maiores cientistas de todos os tempos. Ele fala que as nossas vitórias, elas são feitas de 10% de inspiração e 90% é de transpiração. É preciso ter preparo, coragem, obrigada, confiança no Senhor. Amém? Muitas pessoas, muitos de vocês, muitos de nós, já passamos coisas terríveis, já enfrentamos gigantes terríveis. E já vencemos muitos gigantes também. Abrindo um parênteses aqui, eu vou fechar ele daqui a pouco, mas eu estou abrindo um parênteses aqui. Uma das maiores compositoras evangélicas, não sei se eu sei falar o nome dela direito, Fanny Crosby. Já ouviu falar? Fanny Crosby. Ela ficou cega com 6 semanas de vida por um erro médico. E mesmo assim, ela escreveu mais de 4.000 hinos para o Senhor. E eles abençoam as nossas vidas até hoje. Ela memorizou todo o Novo Testamento. Cantava seus hinos de cor. E viveu 92 anos. Ela venceu muitos gigantes. Venceu o gigante da cegueira. E fora outros. Esse foi o que foi relatado. Fechei parênteses. Eu te pergunto, o que é preciso fazer para vencer gigantes? Pergunta para você mesmo. Fala seu nome aqui. Vai, Mi, o que precisa fazer? O que precisa fazer para vencer gigantes? Você pergunta isso às vezes para você? O que é necessário? Vamos lá. Algumas características eu coloquei aqui. Primeiro, traga sempre à sua memória o que Deus já fez na sua vida. Porque o Senhor faz sempre coisas maravilhosas na nossa vida, mas nós temos memória. Já ouviu aquele ditado popular, memória de peixe? Porque peixe esquece. Inclusive peixe, se você der comida 5 vezes por dia, ele vai comer 5 vezes por dia, porque ele esquece que ele comeu. Pensa, como é que a pessoa esquece que está cheia? Esquece, acabou de comer, ele dá uma voltinha ali, ele volta e quer comer de novo. E ele morre. Ele morre. Se a pessoa der comida o dia todo, ele explode de comer. Porque ele esquece que ele comeu. Por exemplo, comigo. Esqueço, será que eu comi?
Então, traga, o número 1, traga à memória o que Deus já fez na sua vida. Nós não podemos desesperar. Se a gente está em meia luta, a gente fala, peraí, pensa. Mas eu passei por uma luta dessa, e Deus estava comigo, Jesus estava ao meu lado, e eu venci, porque Jesus venceu por mim. Então, se eu venci lá, que Davi disse isso. Eu matei um urso. Opa! Quando ele viu aquele homão daquele tamanho. Mas peraí. Eu venci o urso. Não foi por mim. Foi pelo Senhor. Eu matei um urso, matei um leão. Então eu posso matar esse homem aí. Quem é esse homem? Perante o Senhor. Ele trouxe a memória. Nós precisamos trazer a memória. Trazer. Lá no verso 36, de 1 Samuel 17... diz assim, teu servo é capaz de matar um leão. É ele dizendo isso que eu acabei de dizer. Um leão contra um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ou seja, ele ia tirar de letra, porque ele já matou um urso mesmo, um leão. Pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão. Em tudo ele reconheceu o poderio do Senhor. E das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, que o Senhor esteja com você. Vocês acham que quando o rei Saul viu Davi, ele deve ter dado uma descrença nele? Pensado, nossa, esse menino vai passar uma vergonha em mim. Porque às vezes nós somos julgados. Às vezes a gente chega perante algumas situações e as pessoas falam, você não dá nada não. Ele vai chegar lá, vai passar uma vergonha. Aí Davi falou, já matei um urso, eu tenho currículo. Já matei um leão. Não é bagunçado assim não. E Saul falou, então vai. Então vai. Quando o gigante vem na nossa vida, nós precisamos lembrar que nós já vencemos vários gigantes. Amém? Amém? Coloca a mão na sua cabeça e diga assim, em nome de Jesus, traga a minha memória todos os gigantes vencidos na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Em Salmo 77, o salmista diz que eu recordarei os benefícios do Senhor. Olha que coisa mais linda. Eu recordarei os benefícios do Senhor. Ela acrescenta essa palavra em Jeremias. Porque os benefícios do Senhor nos dá alegria, os benefícios do Senhor nos dá ânimo, nos dá motivação. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é poderoso. Ele ganha todas as batalhas. Ele não perde. Coisa mais boa que tem é lutar com o general dos generais. Ele não erra, ele não perde. Amém? Davi se lembrou que matou o urso, lembrou que matou o leão. E você? Qual foi a batalha que você já venceu? Você já passou pelo quê? O que você pode jogar na cara de Satanás? Você arreda de mim porque aqui não. Eu passei por essa luta e o Senhor venceu comigo, venci. Eu passei por isso e venci. Passei por essa e essa dificuldade, venci. Amém? Quantos estão entendendo até aqui? Nós precisamos de crer. Nós precisamos de ser encorajados pelo Senhor, pela palavra de Deus. Que a vitória, quem nos dá é Ele. Amém? A vitória, quem nos dá é o Senhor. Segundo, se nós desejamos ser vencedores, se nós queremos enfrentar, porque é mais fácil fugir. Quando nós temos um desafio, quando nós temos gigantes, o que é mais fácil? Fugir, nos acovardar. Davi não acovardou, ele enfrentou. Se desejamos enfrentar gigantes, nós precisamos ser nós mesmos. Precisamos de assumir a nossa identidade em Cristo. Lá no verso 38 diz assim, no versículo 38 e 39 diz assim: então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo.
e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo. Aquilo que Deus te deu de estratégia não é o mesmo que Deus deu estratégia para o pastor Mal, não é o mesmo que Deus deu de estratégia para o Marcelo. Amém? Aquela armadura que Deus deu para Saul não coube em Davi. Imagina como que Davi ia carregar 160 quilos de armadura. Deve ter saído, coitado, mancando. Não tinha jeito, porque nós somos seres únicos. Aquilo, o Senhor sabe até onde você pode suportar. O Senhor sabe quais são os seus limites, quais são os meus limites, os nossos limites. Amém? Davi retirou imediatamente as armaduras que não eram para ele. Muitas vezes nós não aceitamos quem nós somos. A gente quer, porque quer ficar, como dizia minha avó, remedando alguém. Tem muitos jovens aqui, eu sou jovem, mas é mais tempo, que não sabe nem o que significa remedar. Você sabe, Marcelo? Aí, tá vendo? Não sabe. Imitar, tá? A irmã é cultura também. Remedar é imitar. Tem gente que quer remedar, vou repetir para você gravar. Imitar os mais cheios de likes, querem imitar as pessoas mais famosas, querem imitar os que acham que são mais importantes. Mas Deus tem algo especial reservado para você e para mim. Amém? Porque nós somos seres únicos. Amém? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. E nós precisamos ser gratos ao Senhor por quem nós somos. Diga assim: obrigado, Jesus, por eu ser linda desse jeito. Aí, ó, tá vendo? O povo com vergonha de falar que é lindo. Fala: obrigado, Senhor, por eu ser tão lindo, porque eu sou tua criatura. Você é lindo do Senhor, é precioso, preciosa. Às vezes você tem vergonha de falar. Abrindo um parênteses aqui, tem uma coisa tão interessante que acontece na família do nego, assim, que eu falo: olha, eles têm autoestima boa demais. Eu acho isso, assim, ó, formidável. Meu sogro fala que olha no espelho, assim, ele se acha o homem mais lindo dessa terra. Eu falo: não, menos. Eles se acham bonitos. Mas é isso. É a gente que está no caminho. Sentar assim, ó, acorda. Nós somos criaturas, sim, bonitas, sim, porque o Senhor quem fez. Amém? Nós precisamos de nos aceitar quem nós somos. Não querer ser igual às outras pessoas, porque você não vai ser igual a ninguém. Essas armaduras, não que são de outras pessoas, essas estratégias que o Senhor dá, essas características das outras pessoas, elas não vão encaixar em você. E as suas não vão encaixar em outra pessoa. Amém? Terceiro, para nós vencermos, nós precisamos usar as armas corretas. Que essa encaixa nessa outra, né? Se as armaduras, nós não podemos usar as armaduras de outra pessoa, então quais são as armas corretas? Versículo 40 diz assim: e em seguida, pegou o seu cajado, está falando de Davi, tá bom? Pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, em sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Davi pegou o cajado dele, por quê? Porque ele era pastor. Então, o pastor anda com o quê? Andava com o cajado. Então, o cozinheiro, ele tem o quê? Panela, colher, temperos. Já viram que os cozinheiros vão para os lugares, eles levam os temperinhos deles, coloca na bacinha assim, coloca: não, esse tempero aqui foi eu que fiz, eu vou usar ele. Cada profissão gosta de utilizar as ferramentas, os materiais deles. Não é verdade? Boninha professora gosta de quê? Caneta, papel, lápis de cor, canetinha. Gosta desses negócios. Maria Eduardo gosta de quê? Vestido bonito. Vai dançar? Você acha que vai dançar simplesmente com a roupa do corpo? Claro que não, leva um monte para ver qual que dá. Usa um.
mas leva vários, porque chega lá, vai que não combina com as paredes. É assim. Ana Clara vai tirar foto, vai trabalhar. Você acha que ela vai e leva o quê? Só a maquininha pronta? Não, leva bateria, leva iluminação, eu acho. Leva um monte de coisa. Porque ela se prepara, porque aquilo é o que ela sabe fazer de melhor. Tudo que você sabe fazer de melhor, você se prepara, você tenta fazer o seu melhor. Não é verdade? Davi era o quê? Pastor. Então ele pegou o cajadinho dele, foi lá, pegou as 5 pedrinhas. Opa, o estilingue. E foi lá enfrentar o tal do gigante. O que adiantava pegar aquela espada de 6 quilos e dar para Davi? O que ele ia fazer com aquilo? Ele ia sair arrastando ela. Pesada demais. Não ia adiantar nada. Então, o que adianta se você ou eu olhar uma pessoa que está com uma arma muito linda, ou uma estratégia muito linda, mas ela não foi feita para você e você não sabe manusear, vai adiantar? Não. Porque o Senhor tem estratégia específica para você e para mim, amém? O que Ele separou para você é seu, amém? Glória a Deus. Você precisa usar o dom que Deus te deu. Porque Deus, Ele é perfeito, Ele dá o dom específico para cada um de nós. E a arma que o Senhor te deu é para ser usada para a sua vitória e para a vitória da sua família. Amém? Um outro exemplo de arma bem usada foi de Esther. A Bíblia fala que Esther era bonita, porque para ser rainha, não é possível que rainha era feia. O rei não ia escolher rainha horrorosa, né? Porque teve um concurso de beleza na época. Mas qual foi a estratégia que Esther usou? Ela podia ter usado da estratégia da beleza, da estratégia da sensualidade. Nossa, eu vou rebolar. Ela era esposa dele. Eu vou rebolar para ele. Vou fazer uma maquiagem, dar umas piscadinhas, vai ficar tudo bem. Vou conseguir o que eu quiser. Não! Ela usou a estratégia do jejum e da oração. E Deus deu a vitória para ela, amém? A estratégia é o Senhor quem dá. Porque ela foi para os pés do Senhor e o Senhor deu essa estratégia para ela. Ela tinha outros artifícios para poder usar? Tinha. Às vezes nós temos outras coisas, vários talentos. Às vezes nós temos vários dons para usar, mas é o que o Senhor quer. Nós precisamos de procurar saber do Espírito Santo. Senhor, me dá, precisamos de ir para os pés do Senhor. Senhor, me dá estratégia, porque esse gigante está difícil. Eu não estou conseguindo enfrentar ele, ele está querendo me resistir. Mas o Senhor é maior. Nós temos que declarar a soberania do Senhor, porque Ele conhece o adversário, Ele conhece o nosso opositor, Ele conhece o que tem por vir, porque Deus não surpreende com nada. A gente assusta com as coisas, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. Vocês acham que Deus fica sentado lá no trono, aí acontece alguma coisa com a gente, aí Ele fala, que susto, tadinho meu filho, ele está orando aqui agora, mas eu levei um susto, porque ele está passando luta. Não, Deus não assusta com nada, porque Ele sabe do nosso futuro, Ele sabe do nosso presente, e Ele conhece o nosso passado, amém? E o Senhor ama a nossa gratidão, amém? Nós precisamos, diga comigo, eu preciso usar a arma certa para vencer a batalha. Quarto ponto, ignorar. Para nós vencermos, nós precisamos ignorar o que as pessoas falam ou pensam de mim ou de você. E precisamos escutar a voz dos pessimistas, que entram nessa mesma coisa, porque ignorar o que as pessoas falam, muitas pessoas são pessimistas, medrosas. Lá no versículo 24, olha lá, por favor, diz assim: quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Eu falei no começo, quando viram o tal do Golias, pensa, tanto que o exército deve ter, quem que vai querer enfrentar? Quantos de nós fugimos, dependendo da luta que a gente passa? Eu? Não, eu vou dar um tempo para minha cabeça e vou me ausentar do lugar. Não é verdade?
Eu não vou conversar, eu não vou resolver meu problema, eu não vou conversar com a pessoa que eu magoei. Por quê? Porque não adianta. A pessoa está nervosa e foge. E vai conversar um dia, não conversa mais nunca. Porque aquilo vai virando uma bola de neve. Os pessimistas, meus queridos, eles te aconselham a fugir, a sair daquela situação, a desistir, a não lutar. Mas o Senhor diz: tem de bom ânimo. A lógica do Senhor é ao contrário, a matemática do Senhor é ao contrário, os conselhos do Senhor é ao contrário para nós. Ele fala: não desista, tem de bom ânimo. Levanta a cabeça, meu filho, marche. É assim. Mas os pessimistas, não enfrenta essa situação não, porque eu já passei por isso, Deus me defenderá. É difícil demais, é terrível, não enfrenta não, passa uns dias fora, quando você voltar vai estar tudo bem. Não, nós precisamos enfrentar todas as situações, no nome de Jesus, amém? Precisamos enfrentar, porque o Senhor é quem vence todas as batalhas. Se nós escutarmos os pessimistas, nós não vamos vencer os nossos gigantes. Lá no versículo 41, diz assim: enquanto isso, o povo estava com medo do gigante. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Depois você lê, a Bíblia fala que ele fez um pouco caso tão grande de Davi, que ameaçou ele. Você vai ser entregue às bestas feras. Tipo assim, sou insignificante. Eu vou matar você entregue lá assim, para as feras te comer. Quantas vezes nós estamos passando por uma luta tão terrível, a gente pensa assim: pior que não tem jeito de ficar. Já viu que frase mais terrível que às vezes a gente fala? Não. Tem muita luta aqui acontecendo ao meu redor, mas eu acho que não tem jeito de ficar pior. Irmãos, fecha a boca. Porque tem. Tem jeito. Aí que vem um filho de Belial e fala para você. Fala: não, mas você é ruim, hein? Você é um crente que não dá conta de sair do lugar. Você é um crente que não tem vida, porque você fala para Deus e Deus não te ouve. Você pede para Deus e Deus não te ouve. Você clama e Deus não te responde. Eu ouvi isso. Quando minha filha foi para o céu, uma abençoada chegou em mim e falou assim: ué, você não tem vida com Deus não? Você não tinha orado para sua filha ser curada, não? Tem algum pecado na sua vida porque ela morreu? Olha só. Meus irmãos, nós não podemos ouvir a voz dos pessimistas, porque Satanás usa os pessimistas para nós retrocedermos na batalha que o Senhor já está à nossa frente. Amém? Amém? Ora, pouco. O Senhor já tinha determinado. Sempre a gente ora pouco mesmo, mas não é por causa da quantidade não, porque já estava determinado. Glória a Deus. Todas as pessoas covardes, medrosas, pessimistas, vão aparecer na sua vida. Algumas delas, para pedir para você desistir, para pedir para você retroceder, para você não vencer, porque é bom demais o gosto da vitória. É bom demais vencer com o Senhor. É bom demais jubilar. É bom demais quando um irmão seu, uma pessoa que você conhece, você vê ela ali passando luta, aí ela recebe a vitória. Gente, dá vontade de fazer uma farra com ela. Não dá. É uma alegria tão grande. Mas tão grande quando o povo de Deus recebe uma vitória.
Quem fica feliz aqui quando uma pessoa da sua família recebe uma vitória? É bom demais. Às vezes a gente fica orando ali para uma pessoa ser curada. Quando ela é curada, a gente sai numa alegria que a gente não sabe nem o que faz. Eu nem durmo de tanta alegria, que eu fico assim, como é que pode? Como é que Deus dá esse presente para a gente desse jeito? Quando a alma se rende ao Senhor, eu não gosto de falar a palavra desequilibrado, mas eu fico quase perto de desequilíbrio, de tanta alegria. Porque assim, é muito amor de Deus por nós. Porque Ele vence todas as batalhas. Amém? No versículo 28 diz assim, olha só, quando Eliabe, mais um exemplo só de pessimista, tá? Vou ficar falando de pessimista aqui, não vou pular para frente. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. E com ele perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Olha só que cara estranho. Irmão de Davi. Ele julgou Davi, falou que Davi, o homem segundo o coração do Senhor, né? Só assim, um parêntese, o homem segundo o coração do Senhor, ele falou que Davi tinha um coração mau. Mas por quê que Davi tinha um coração mau? A troco de quê que o irmão dele falou isso? Ó, dor de cotovelo, porque no capítulo anterior, ele tinha ficado com raiva. No capítulo 16, vou pincelar rapidinho, ele tinha ficado com raiva, por quê? Porque o profeta Samuel havia ido lá, por uma ordem de Deus, para escolher quem ia ser ungido rei. E aí chamou os irmãos, chamou os filhos de Jessé, foram os 3 bonitão lá, mas Davi não estava lá. E aí quando foi apresentados lá, Eliabe, que era o mais velho, né, o mais formoso, o mais forte, o mais tudo, estava jurando que era ele. E o Senhor falou para o profeta, nesse não. Não é esse, não é esse, não é esse. Uai, não tem mais filho aqui não? Uai, tem mais um. Tipo assim, tem um aí. Caçula. Chama ele lá. Na hora que ele chegou, o Senhor falou, é esse. Pensa na raiva que esse irmão ficou. Porque ele era implicado com Davi. E Eliabe falou para Davi, uai, você não tem aquelas ovelhinhas lá? Ele quis humilhar ele. Vai lá, cuidar das suas ovelhas. Você não é de nada não. Quantas vezes a gente está passando uma luta e a pessoa fala para você, mas peraí, você está achando? Se você fosse, vou colocar um exemplo aqui, se você fosse uma pessoa forte, ou se você fosse uma pessoa rica, aí você ia enfrentar, porque quem tem poder é rico. Você tem um advogado bom? Vocês já ouviram isso? Tem gente que fala assim, você tem um advogado bom porque a sua causa está perdida. Meus queridos, sabe quem que é o nosso advogado? Pensa que chiqueza. Aqui da igreja nós temos alguns advogados, né? Joel e o Rafael. Mas a Bíblia diz que quem advoga por nós é o Senhor Jesus. Amém? E ainda mais, quem julga as nossas causas, além de advogado, ele é o nosso juiz. Ele fica de cá e fica de lá, e ele julga. E ele coloca cada um que tem que colocar no seu devido lugar. E ele põe Satanás no lugar dele, que é lá no inferno. Amém? Quando vocês estão entendendo, diga glória. Nós precisamos, meus queridos, filtrar o que as pessoas falam para nós. Filtrar as críticas. Discernir se as pessoas realmente estão falando aquilo porque é a verdade, ou se elas estão falando por causa de despeito. E a gente libera perdão e deixa elas, porque aquilo que ele falou era verdade. Davi tinha um coração ruim? Não. Davi estava fazendo aquilo para aparecer? Aparecendo o quê? Não. Mas ele estava aziado com Davi. Quando é que a crítica, quando nós somos criticados, quando dói mais? Quando é pessoa que você ama muito. Quanto mais você ama a pessoa, mais dói a crítica. Porque é uma pessoa que você não conhece, vai lá, te critica. Você, ela nem me conhece, você fica indignadinho ali na hora, mas depois passa.
Agora, quando é uma pessoa que é sua família, quando é uma pessoa que conviveu com você, quando é uma pessoa que você acha que te conhece, te critica, você... Mas é uma decepção. Porque você fica, uai, mas fulano me conhece. Mas é aí que você precisa entender, peraí, quem me conhece mais é o Senhor. Quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Amém? Quem sonda o meu coração, peraí, deixa eu colocar aqui, quem sonda o meu coração todos os dias, a cada segundo, a cada instante, é essa pessoa que falou isso aqui para mim, tadinho, que ela não está entendendo nada, ou é o Senhor? Quem me conhece essa pessoa aqui, ou é o Senhor? É o Senhor. Nós precisamos filtrar e colocar o devido lugar a quem tem honra, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E o que eu tenho que fazer com essas críticas? Olha lá no versículo 30. O que Davi fez quando começou a ser criticado? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Ele virou. Tipo assim, vou ficar olhando aqui para ficar escutando o que não é verdade? Ele então, a Bíblia diz que ele se virou. Eu quero ouvir a aceitação do meu Deus. Eu quero saber se Deus está feliz comigo. Se o Senhor, se eu estou agradando o coração do meu Senhor. Amém? Porque é difícil demais agradar todo mundo, é difícil demais agradar pessoas. Mas eu estou agradando o Senhor? Opa, então tá bom. Quantos querem agradar o Senhor? Faça assim. Eu quero ouvir a aceitação do Senhor e saber da alegria que Deus tem nas nossas conquistas. Você acha que quando você conquista algo, você acha que Deus faz assim, não, estou chateado, meu filho ganhou um presente, estou chateado porque meu filho foi curado. Não, Ele se alegra com as nossas conquistas, com as nossas vitórias. Quando nós vencemos uma batalha, Ele se alegra. Amém? Diga comigo, Deus se alegra com todas as nossas conquistas. Amém? Quinto passo. Seja valente e corajoso até o fim. Versículo 43 diz assim, 43 e 44. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e te darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Ele ficou indignado, achando que o estilinguinho de Davi era um pedaço de pau. Às vezes a gente chega para ajudar alguém e nós somos menosprezados. Às vezes você vai conversar com alguém, ou você quer ajudar, e a pessoa fala: mas você? Esqueça, recolha a sua insignificância. Foi dessa forma que ele olhou Davi. Porque ele queria que Davi desistisse. Porque quando nós somos humilhados, quando nós somos desprezados, quando nós somos menosprezados, a nossa tendência humana é desistir. A nossa vontade de falar: peraí, eu não preciso disso. Já ouviram essa frase que nós falamos com muita frequência? Não preciso dessa humilhação porque eu sou filho de Deus. Não precisa mesmo não, mas você não pode desistir. Porque a Bíblia diz: tem de bom ânimo, seja valente, ser forte e corajoso. Ser forte, a palavra forte, ela é sinônimo de valente. Ser forte e corajoso. Glória a Deus. Davi foi até o fim. Ele tinha tudo para desistir, mas ele foi até o fim. Sexto, para nós vencermos, precisamos lutar ao lado do nosso Deus. Oh, glória. Nós lemos o versículo 45, e eu preciso ler ele de novo. Davi, porém, disse aos filisteus:
Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas é como se ele dissesse, eu sou diferente, não sou igual a vocês não. Ele foi humilhado, mas ele falou desse jeito: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. É como se ele dissesse: você desafiou, não foi eu não, bobinho. Quando o inimigo se levanta contra você, ele não está levantando contra você não, ele está levantando contra o Senhor dos exércitos. Quando nós começarmos a ter esse entendimento, quando o Espírito Santo trouxer esse entendimento na sua vida, você vai ficar feliz com as guerras. Quando a Bíblia fala que é para nós alegrarmos nas tribulações, o povo pensa que nós somos loucos. Mas é nesse sentido, nós precisamos alegrar com as tribulações, porque o Senhor já venceu por nós. Amém? É para alegrar, porque Ele já sabe tudo que vai acontecer. Ele já sabe que a vitória já está ganha. Ele já sabe, Ele já assinou o decreto da vitória. Amém? E a gente que fica desesperado, descabelando. Precisamos ter essa convicção que Davi teve. Eu acredito, irmãos, que essa é mais uma característica que influenciou Davi ser o homem segundo o coração do Senhor. Essa certeza de que o Senhor é soberano e vence todas as coisas. Porque Davi não tinha medo de nada não, mas não é porque ele era demais, é porque ele acreditava que o Senhor estava ali. Ele não andava sozinho em tempo nenhum, e o Senhor já vencia tudo por ele. Quando nós temos Deus, nós não precisamos ter medo. Amém? Ele é o nosso protetor. Oh, glória. Versículo 47 diz assim: todos que estão aqui, Davi dizendo, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Oh, glória! Ele entregará todos vocês. Irmãos, vamos supor que Davi fosse um filho desprezado, tivesse todas essas características, ele fosse uma pessoa que ninguém dava nada por ele, mas ele soubesse manusear a espada, ele fosse grande, ele tivesse algumas características que tivesse de acordo para lutar com o gigante Golias. Vocês acham que a vitória ia ser tão gostosa igual foi? De pegar um que ninguém dava nada por ele? Vocês acham que ia ser assim, tão assustador para aquele povo? Claro que não. Foi assustador, porque não dava conta nem carregar a espada, dar-se lá, levantar ela e lutar. Como é que ia lutar? Mas Davi acreditou no poder de Deus. E aí Davi diz para ele, eu amo essa parte. Davi diz para ele: hoje mesmo, olha só, daquele tamanho, hoje mesmo, a cabeça sua estará nas minhas mãos. Olha que desaforado. Porque ele cria que quem ia dar a cabeça dele para ele era o Senhor. E quando ele veio lutar, e veio com a funda, ó, pá, acertou aonde? Aqui, ó. Quando ele acertou na testa e ele caiu, ele encorajou os soldados. E os soldados foram lá e ajudaram ele. Ele cortou a cabeça e pôs a mão assim. E os soldados foram lá e continuaram a guerra com o restante do exército. Porque os soldados, mas se Davi conseguiu cortar a cabeça do maior, nós não vamos dar conta de vencer esses filisteus aqui. Esse povo aqui tudo, nós vamos vencer. E venceram. E venceram, porque Deus estava com eles. Amém? Olha que coisa mais tremenda. Nós precisamos dizer isso para o inferno. Olha aqui, ó. Você é um derrotado, Satanás. O Senhor já decretou a vitória na minha vida. Tudo que foi conquistado na cruz é direito nosso. É nossa herança.
Não é de Satanás, não é de palavras contrárias que vai acontecer, não. É o que o Senhor prometeu, porque nós somos filhos do Senhor. Amém? Em sétimo e último lugar, para nós vencermos, nós precisamos entregar todo o crédito da nossa vitória a Deus, ao Senhor dos Exércitos. No versículo 46b e 47, diz assim, no final dele diz assim: e toda a terra, lá mais no finalzinho ali, tá vendo? E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Aleluia! Quantos podem aplaudir ao Senhor? Oh, glória! Aleluia! Nós vencemos a guerra para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Quando Davi venceu, ele não saiu pegando o seu cajadinho e fez assim: eu sou demais. Não, a Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra, adorou, agradeceu. Meu Deus, que eu acho que nem ele acreditou, de tanta vitória. Você já recebeu um presente que você ficou tão emocionado que você não acreditou? Você caiu assim: como que Deus dá uma vitória dessa? A Bíblia diz que quando ele venceu, ele caiu com o rosto em terra, como sinal de reconhecimento de que quem ganhou a batalha foi o Senhor dos Exércitos. Embora ele tenha preparado, embora muitas vezes a gente prepara, porque nós temos que preparar. O Senhor quer que nós preparemos. Se você é um professor, prepare para dar sua aula. Todas as áreas nós precisamos fazer o nosso melhor. Mas a honra é do Senhor. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Amém? Amém. O reconhecimento de quem ganhou a guerra foi muito lindo, porque esse reconhecimento foi dado a quem é devida toda a honra. Os 3 versículos que nós lemos no começo, ele fala muito disso. É o 1 Samuel 17:45, lá que a gente leu, né, Joel? Nós temos que ter muito cuidado com a soberba, meus queridos. Que às vezes o Senhor nos entrega a vitória. O Senhor nos entrega, vence a guerra conosco e fica tupetudo. Fica numa soberba, no orgulho, acha que é melhor. Isso não agrada o coração do Senhor, porque quem venceu não foi eu, não foi você, foi o Senhor. Amém? O Senhor não agrada. Ele quer que nós demos toda a honra, toda a glória a Ele. É muito importante nós entendermos isso. E é muito importante também nós compreendermos, eu quero que você entenda isso, que nós precisamos encorajar pessoas a vencer os gigantes. Olha lá no versículo 52. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada e Saaraim até Gate e Ecrom. Os soldados de Saul, eles estavam com muito medo, meus irmãos. Eles estavam com muito medo. Aí, vai lá Davi, pega 5 pedrinhas, só gastou uma. Mas quando ele jogou, ele atingiu. Vocês acham que aquilo, quantos acham que encorajou ou não encorajou o exército? Gente, pá, matou. Uma. Encorajou. Muitas vezes você sabe de pessoas que estão triste, que está desanimada, está precisando de uma palavra. O Senhor fala assim: olha aqui,
Jesus está com você na sua batalha. Tem muitas pessoas que não conseguem entender, não conseguem compreender a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor, lutando com Ele. Acha que está sozinho, acha que Jesus não está ali lutando com Ele, e Ele está. E é necessário que eu e você diga para Ele: ó, Jesus está lutando com você. Vamos embora junto. Jesus está lutando a sua batalha e Ele vai vencer, porque Ele já venceu. A gente só não sabe o tempo, mas Ele já venceu. Amém. Não tem uma guerra que Ele perde. Ele não perde. Me dá uma agonia quando as pessoas falam assim: a gente tem que orar, né, para ver, porque vai que não dá, vai que perde. Não perde não. A batalha do Senhor, que Ele está, Ele não perde. Quando a batalha é dele, Ele não perde. Glória a Deus. As vitórias mais maravilhosas que nós temos, irmãos, são as que são compartilhadas. Imagina aquele povo lá no deserto. Quando Moisés leva o povo, sai do Egito, vai lá para o deserto. Quando o mar abriu, o povo passa ali. Olha o rebuliço. Aquele povo começou a reclamar, para variar. Ah, não. Tirou a gente lá, né? Como coisa que estava com a vida boa. Tirou a gente lá do deserto, que a gente estava lá como escravo, uma vida boa de escravo. Veio para cá para morrer no deserto. A hora que estava próximo, o exército lá, né, de Faraó estava próximo. Jesus abriu o mar, o povo de Deus passou. E todo mundo do exército lá morreu. Porque Deus deu livramento. E essa batalha, quem ganhou? Deus. Porque Deus não perde nenhuma batalha. Qual é a sua batalha? Qual é o seu gigante? Qual é a sua guerra? É com seu filho? É com a sua filha? É com seu cônjuge? É com seu trabalho? É nas suas emoções? É no seu ministério? Qual é a sua guerra? Qual o nosso gigante? Qual o seu gigante? Tem algum gigante aí que fica te atormentando, não só 2 vezes por dia, mas várias vezes por dia? Porque o infeliz do Golias ficava atormentando 2 vezes por dia todo mundo que ficava ao redor dele. Parece que não tinha o que fazer. Não importa qual seja o gigante que você está enfrentando. Deus quer, e Deus quis nessa noite, ensinar a lutar com as armas dEle. O Espírito Santo, Ele é perfeito. E diz em Salmos 37 assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Não é uma troca, não é uma barganha. Esse agrada-te do Senhor, ele vem junto a uma das maiores afirmações que tem na palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então tenha fé, agrade ao Senhor na sua fé, que Ele está com você, Ele está conosco o tempo todo, e a batalha pertence a Ele. O gigante, não há gigante nessa terra, nem na terra, nem em lugar nenhum que seja maior que Ele, ou que se compare a Ele. Ele é maior, Ele é tudo. Gostaria que você ficasse de pé. Eu sei que todos nós... Cadê o Rodrigo? Todos nós temos gigantes. Uns menos atormentadores, outros mais. Uns mais desafiadores, outros menos.